Olá, e aí? Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui trazer um assunto bem interessante que vai conseguir trazer aí conhecimento legal para principalmente duas disciplinas, tá? Essa aula ela serve para duas disciplinas diferentes, que é a disciplina de redes 1, que é uma disciplina introdutória a todos os conceitos de redes, e a introduçãozinha da nossa disciplina de programação web, porque o nome da disciplina é Internet e Programação Web, tá? Então a gente vai ter que falar sobre a história da internet, a gente vai ter que falar sobre os principais protocolos, né? Então hoje eu vim trazer para vocês a história da internet. Como que surgiu esse recurso que hoje é tão importante e que possibilita que a gente, em meio de um colapso mundial, consiga ter aulas. Gente, a internet ela veio para revolucionar, né? A internet ela surgiu em uma situação não tão legal como a situação como a gente está convivendo hoje, mas foi um período de guerra, o período da famosa Guerra Fria, que era uma guerra de ameaças entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Essas duas potências elas estavam disputando poderes, né? E poder e conhecimento, poder e tecnologia estão imensamente ligados, né, gente? A gente não coloca só a tecnologia dentro do que a gente conhece hoje, mas com todos os conceitos de tecnologia, a tecnologia e o poder, eles sempre estiveram juntos. Então, nesse período da Guerra Fria, surgiu uma necessidade muito grande dessas potências demonstrarem que possuíam recursos para gerar algum tipo de confronto entre o seu adversário, certo? Então, o primeiro estupim assim que a gente conhece foi em 1957, quando a União Soviética ela lançou o primeiro satélite artificial em órbita. Eles denominaram esse satélite artificial de Sputnik, né? Então eles lançaram esse satélite em órbita e como eles estavam, né, todos muito preocupados e etc, toda a situação de tantas ameaças e etc e tal, os Estados Unidos ele precisou reagir de alguma forma e demonstrar que eles estavam não só cientes, mas que eles estavam preparados para responder a essa tecnologia da União Soviética. Então, partindo deste fato, o presidente norte-americano da época, Eisenhower, anunciou a criação de um centro de pesquisa que eles denominaram de ARPA, que significa, para o nosso português, Agência de Pesquisas e Projetos Avançados. Essa agência, ela tinha o objetivo de desenvolver o máximo de tecnologias para otimizar todas as funções militares, tá? E o principal dessas funções militares, a princípio, era a comunicação, certo? Então, gente, continuando, nesse momento crítico, os Estados Unidos ele precisava reagir a essa, como eu diria, ameaça? Não sei, não era bem uma ameaça, mas ele mandou um satélitezinho ali, não foi à toa, né? A Rússia mandou um satélite em órbita e os Estados Unidos detectou, percebeu essa tecnologia e entendeu aquilo como uma ameaça e entendeu que eles precisariam responder a isso. Então, esse presidente da República da época, chamado Eisenhower, ele reuniu
pesquisadores e centros de pesquisa para criar um departamento de desenvolvimento de tecnologia, certo? E eles deram um nome para esse departamento de ARPA, ok? Esse departamento ele surgiu para integrar o Departamento de Defesa norte-americano, tá? Desenvolvendo pesquisas de suma importância para o serviço militar da época. E dentre diversas pesquisas e diversas tecnologias que foram estudadas e desenvolvidas nessa época, surgiu uma coisinha chamada ARPANET, que foi ali o embriãozinho do que a gente conhece hoje como internet, certo? Eles desenvolveram uma rede de comunicação que integrasse vários departamentos de pesquisa. Eles precisavam otimizar a comunicação entre eles. Eles precisavam disso. Sem contar que eles precisavam otimizar a comunicação entre todo o país e o Departamento de Defesa do país por conta de uma situação de guerra, de ameaças que eles estavam vivendo. Eles partiram dessa necessidade de criar o máximo de tecnologia possível. E uma das tecnologias mais importantes que surgiu nesse período foi o embrião do que a gente tem hoje, essa internet, né? Por que não é internet ainda? Porque ele tem conceitos que geraram a internet posteriormente, mas ainda era muito simples, né? Não tinha toda a estrutura que a internet possui hoje e ainda era vista apenas como um projeto, ok? E os motivos que eles justificavam, né, e que se apontam até hoje em estudos para a criação dessa tecnologia chamada ARPANET, desse projeto, né, nesse momento, são vários, né? Então, eles disseram que o principal objetivo da ARPANET era desde proteger os Estados Unidos de ataques terroristas, né? Tipo, se antecipando a esses ataques, ou seja, medidas de prevenção a ataque terrorista, até de que eles precisavam integrar os centros de pesquisa, eles precisavam fazer com que os centros de pesquisa se comunicassem de forma melhor. Então, até hoje, essas são as duas principais justificativas que são mais apontadas para a criação da ARPANET, certo? E a criação da ARPANET, a criação da internet, ela é atribuída a essa agência chamada ARPA, porque ela realmente baseou-se no fato de que eles desenvolveram muitas tecnologias para que hoje, né, resultaram no que a gente conhece por internet, né? Esse próprio protótipo, esse próprio projeto da ARPANET, que posteriormente veio a dar certo e também lançaram inúmeros satélites, vários satélites artificiais também, a fim de potencializar esse poder norte-americano nesse período de guerra. Então, foram diversas estratégias que a ARPA foi desenvolvendo e que foi atribuindo poder a esse, então, projeto chamado ARPANET. E aí, gente, em 1962 acontece algo muito interessante. Um carinha muito inteligente, de grande nome, um cientista de grande renome na época, chamado Joseph Licklider, ele assume a frente da ARPA. Esse grande pesquisador, ele assume a frente da ARPA. E esse pesquisador, ele tinha um ideal muito interessante, onde ele dizia que existia um equilíbrio, que precisava existir um equilíbrio entre o ser humano
e computador, né? Ele dizia que esses dois lados se complementam e que eles podem otimizar muitos processos, né? E ele levantava aquela questão de que o computador ele tem agilidade para resolver muitos problemas que os seres humanos não teriam, certo? E também que esse computador, por outro lado, não tem poder suficiente para fazer isso sem que o ser humano intervenha, ou seja, por ser programado por uma pessoa. Então ele traz esse ideal de interação entre ser humano e máquina de uma forma realmente onde tem que existir o equilíbrio entre essas duas partes. E esse ideal desse pesquisador foi muito importante para os posteriores projetos da ARPA. Ele tinha um ideal muito interessante que realmente engajaram os projetos que a ARPA tinha na época e trouxe um desenvolvimento para essa agência nesse período. E aí, gente, em 1969, a ARPA se dedicou de forma assim forte em reunir um máximo de pesquisadores, professores, corporações, pesquisadores, instituições, o máximo de coisas que eles podiam reunir dentro dos Estados Unidos para trabalhar especialmente a ideia da ARPA. Então você imagina as grandes mentes daquela potência, todos reunidos para traçar novas funcionalidades, aquele projeto deles. Então, óbvio que esse projeto viria a dar certo, lógico. E vendo todo esse potencial que a ARPA tinha de pesquisa de desenvolvimento, logo em 1975, a ARPANET passou a integrar a Agência de Comunicação e Defesa dos Estados Unidos. A principal missão deles na época era facilitar a comunicação entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aí, gente, lógico, como eu falei, esses projetos eles foram dando certo e cada vez mais eles precisavam integrar mais dispositivos, mais instituições a esse projeto, né? O fluxo de informações, o tráfego de informações foi crescendo, lógico, porque, como eu falei, era um projeto grandioso que eles estavam desenvolvendo, que eles estavam tendo sucesso, e aí eles precisavam integrar cada vez mais dispositivos. Só que, será que aquele projeto inicial, aquele projeto tinha poder para esse crescimento que demandava naquele momento, né? Um momento que eles precisavam muito de informação, que eles precisavam muito de tecnologia para gerenciar essas informações, entre outras funções, né, que logicamente são atribuídas a essa comunicação entre esses departamentos. Então a ARPANET ela foi tomando uma proporção grande, né, foi incluindo, foi interligando cada vez mais dispositivos, cada vez mais instituições e, obviamente, isso foi gerando problemas também, né? Porque a princípio ela não foi, vamos dizer, ela não suportava aquela demanda na qual ela estava sendo inserida naquele momento, o qual ela estava vivendo naquele momento, né, gente? E aí, para solucionar aquele problema, até então, que estava acontecendo com essa expansão dessas redes, cientistas da Stanford, eles foram disponibilizando informações, foram contribuindo, né, fornecendo artigos, publicações, para ir
sendo utilizados por esses pesquisadores para otimizar esse projeto inicial da internet, ou seja, que nem era internet ainda na época, né? E aí com essas atribuições foram surgindo os primeiros conceitos de grandes redes, né? Ou redes das redes. Aí surgiu esse termo redes das redes. Então, esses esforços, né, da Universidade de Stanford, ela resultou em um desenvolvimento de protocolos de comunicação que buscavam padronizar a linguagem de comunicação entre esses dispositivos, digamos assim, certo? Até então, eles não tiveram um sucesso total com essa ideia, mas eles foram trabalhando essa ideia até 1973, né? Que eles vieram com um projeto que deu muito certo, que é o tal do Protocolo de Controle de Transmissão. Você pode não lembrar dele por esse nome, mas resultou no TCP/IP. Então, essas interações, todas essas equipes gigantescas de pessoas inteligentíssimas, de instituições, de faculdades, de universidades, de agências e tudo mais, todos esses esforços resultaram nesse protocolinho tão importante TCP/IP, certo? Com o conceito de camadas, subdividindo as funções de cada camada, certo? O que esse protocolo vai fazer? O que as camadas desse protocolo vai fazer de forma extremamente pensada e organizada? Nesse caso, com a chegada desse protocolo, na próxima aula a gente vai explicar o que é com mais clareza em si o protocolo TCP/IP, principalmente para as turmas de redes, tá? Acredito que para as turmas de internet de programação web, a gente vai muito mais para o crescimento da web em si, que vocês vão entender também esse conceito, mas para as turmas de redes, principalmente, a gente vai focar no que é esse protocolo TCP/IP. Mas esse protocolo TCP/IP, ele veio bombardear essa situação lá e gerou cerca de 4 bilhões de endereços, entendem? E esses endereços, eles eram totalmente diferentes, mas eles podiam utilizar a mesma forma de comunicação, né? Utilizando uma arquitetura em camadas com protocolos distintos para funções distintas, que até então não era bem distante, né, do que eles tinham. Então, tipo, foi uma coisa assim que conseguiu integrar muitos dispositivos e, consequentemente, deu uma alavancada gigantesca na comunicação do país naquela época. Certo? Vocês conseguiram entender, gente, aí um pouquinho de como surgiu a internet, por que ela surgiu? Então, em resumo, como boa parte das tecnologias mundiais, a internet surgiu por fim de guerra, né? Muitas das tecnologias que a gente conhece surgiu pelo exato mesmo motivo, né? Só que era uma guerra ali que não tinha uma guerra de fogo, era uma guerra tecnológica. Eles tinham que demonstrar quem tinha mais potencial, assim como ainda acontece hoje, né? Só que hoje em dia as coisas estão tão avançadas que não precisa nem ninguém ficar tentando demonstrar nada, né? As pessoas já têm conhecimento das tecnologias, das potências, e para se armar uma confusão entre essas potências vai ter que ser uma coisa muito grave. Mas esses conflitos, desde quando a gente vai falar sobre guerra, a gente vai ver dentro desses conflitos resultados tecnológicos importantíssimos, certo? Claro que a função da guerra não pode ser aplicada como algo bom, mas trouxe esses resultados tecnológicos, tá? Então,
vamos dizer que a internet ela surge de uma necessidade extrema que esses países tinham de se comunicar. Então, primeiramente, a Rússia lança o seu satélite e os Estados Unidos não quer ficar por baixo da situação. O que ele faz? Ele vai fazer de tudo para otimizar a comunicação entre eles, né, ali daquele país. E eles vão desenvolver o máximo de tecnologias que eles puderem desenvolver, reunindo o máximo de gente inteligente para poder fazer isso, certo? E aí vai surgir o departamento ARPANET, o departamento ARPA, que dá resultado em diversas outras situações, como, por exemplo, criação de satélites, de muitas outras tecnologias, esse resultadinho aí chamado ARPANET, certo? E aí eles vão fazer os esforços necessários para otimizar esse projeto que veio a dar certo e que posteriormente deu origem ao que a gente conhece hoje por internet. Tá bom? Como que isso que parou aí resultou no que a gente tem hoje, né? Até então a gente viu que quando surgiu o TCP ainda, esse protocolo, eles conseguiram crescer bastante esse projeto, mas ainda não foi o suficiente para trazer o que a gente quer, que é o resultado da internet. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom, meus amores? Eu vou deixar uma atividadezinha aí, como você já sabe, não tem como correr disso. E as dúvidas vocês podem me enviar aí nos comentários, ou no e-mail, ou no WhatsApp, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Primeira aula sobre a história da internet, ok? A gente vai continuar esse assunto nas próximas aulas e eu conto com vocês para que a gente consiga entender como que surgiu essa tecnologia que todo mundo ama. Então, meus amores, um beijo, aquele beijão e aquele abração de saudade e até mais, tá bom? Tchau!